Atenção! Antes de começarmos o nosso programa, temos uma notícia muito triste. Nosso canal foi misteriosamente deletado do YouTube, sem chance de recuperá-lo, de acordo com o suporte da plataforma. Até agora não sabemos de fato o que aconteceu. Estávamos com mais de 14 mil inscritos e prestes a iniciar um novo trabalho com novos produtores e editores de vídeo para melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas não vamos desistir e queremos contar com a ajuda de todos vocês. Vamos mostrar a eles que com a Igreja Católica não se brinca. Criamos um novo canal e pedimos que você nos ajude inscrevendo-se, compartilhando e convidando mais um amigo a se inscrever também. Agradecemos antecipadamente pelo apoio. Vocês estão em nossas orações. Para encontrar o nosso novo canal, basta entrar no YouTube, youtube.com, e na pesquisa digitar Os Cooperadores, tudo junto, sem espaço, e já vai aparecer o nosso logo, que é a concha. Deus abençoe a todos e apreciem agora a nossa programação normal. A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E hoje, mais uma vez, nós contamos com a participação do apóstolo duplo, André Felipe. E queremos lembrar que o André já participou aqui conosco do episódio 18 dessa primeira temporada. Boa noite, é um prazer. Boa tarde, bom dia, sei lá que horas que eles vão ouvir, né? É verdade. Para nós aqui, boa noite, mas que bom a gente poder se encontrar mais uma vez aqui. É uma alegria imensa poder participar mais uma vez desse podcast, que evangeliza e muito com a verdade. Carol, bem-vinda. Como é que estás? Tudo obrigada, bem? Meio tudo atrapalhadinha ótimo. hoje, Graças mas a Deus. que bom, né? Já tá pegando o rumo aqui das coisas de novo. Vamos lá. Vamos cooperar com a verdade, né? Se Deus quiser. E se você não ouviu o episódio 18 com a participação do André, vale muito a pena, gente, ó. Ficou muito legal mesmo, né? E para nós, assim, é um prazer tê-lo aqui novamente nos estúdios Joseph Ratzinger. Sua presença na nossa casa é sempre muito bem-vinda. Nós esperávamos também a Juliana, né? Mas ela não pôde vir. Quem sabe numa próxima oportunidade, né? Prepara ela com bastante antecedência, psicologicamente. Vamos orando desde já, né? Pedimos também para os nossos ouvintes, né? Que orem por essas intenções, quem sabe um dia ela possa participar aqui com a gente. E também é difícil agora, né, com o Miguel pequenininho e tudo mais. Conta pro povo aí, então, um pouquinho, André, sobre essa novidade. A novidade é que o Miguelzinho, né, meu filho mais novo, agora eu tenho um filho mais novo e uma filha mais velha. O Miguel nasceu faz 2 meses, ele nasceu no dia 11 de julho, então vai completar agora 2 meses no dia 11 de agosto. Então, é um menino forte, tá vindo, engordando bastante, graças a Deus, sendo amamentado, leite materno é muito importante, então tá crescendo na graça. Que bom, né? E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. É isso mesmo, basta você entrar no nosso site cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E agora você também já pode ser o sócio do Clube do Ouvinte. Basta entrar no site apoia.se/os cooperadores. E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$5 por mês, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp. E com R$15, além do grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal. Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$20 por mês, além do grupo no WhatsApp e a newsletter mensal, você tem um programa especial extra todos os meses. Já pensou?
Muito bacana. E a partir de R$30, além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis. Isso aí, não fique de fora dessa e seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. apoia.se/Os Cooperadores. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com nossa vaquinha online e por todos os sócios do Clube do Ouvinte. E também por todas aquelas pessoas que certamente ainda irão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Bento, Rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de ilustres cooperadores da verdade. Hoje, no caso, o nosso grande amigo André. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 9 web rádios. E se você também tem uma rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. E nós também estamos nas principais redes sociais, não é mesmo, Carolzinha? Isso mesmo. E é muito fácil de nos encontrar. Basta procurar por Os Cooperadores no Twitter, Instagram, no SoundCloud, no Facebook. Por aí vai, né? Isso aí. E nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. Mas, se preferir, pode também mandar um e-mail, né, Carol? Pode e deve. O endereço é contato@cooperadoresdaverdade.com e nós sempre respondemos todo mundo, viu? E o programa ele também está disponível nas principais plataformas de podcast no iOS, para quem usa os telefones da Apple, também Android, Windows Phone e essas tecnologias aí. É, graças ao meu afilhado Peter, que manja dos Paranauês. Um abraço, Peter. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? É verdade. É. E no último programa nós falamos de São Clemente I, o terceiro papa que governou a Igreja Romana. A vida dos santos. André, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi Santo Evaristo, papa e mártir. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Evaristo.
É preciso dizer logo que nós temos muito poucas informações certas a respeito de Santo Evaristo, um dos primeiros sucessores de Pedro, né? Na verdade, ali o 4º sucessor. Santo Irineu e Santo Eusébio indicaram-no como sucessor imediato de São Clemente, e por isso foi por volta do ano 100 que ele se tornou Papa, ou mais precisamente o Bispo de Roma. Esse esclarecimento faz-se muito oportuno, pois então o título de Papa, ou seja, pai, era conferido a qualquer autoridade religiosa. Então, só a partir do século VI é que ficou reservado ao pontífice romano. Embora é reservado, mas nós também chamamos os nossos sacerdotes de padre, que padre também é pai, né? E os monges, né, também tem os ábades dos mosteiros, né, que também vem de aba, que também é pai, né? Então esse costume de nós chamarmos os nossos superiores religiosos, né, de pai, é um costume muito bonito e que vai sendo preservado na igreja. Inclusive, eu tenho percebido nessas novas comunidades, o fundador da comunidade às vezes é chamado, né, pelos membros da comunidade de pai. Incerta a data precisa do início do pontificado de Santo Evaristo. Júlio Africano apresenta-o como Papa de 97 a 105, enquanto o Liber Pontificalis esclarece que foi Papa durante 9 anos e 10 meses, exercendo o pontificado sob os imperadores Domiciano, no ano de 96, Nerva, de 96 a 98, e Trajano, 117. E mais precisamente do consulado de Valente e Vetus, em 96, ao de Galo e Brádua, de 108. O mesmo Liber informa que era grego originário de Antioquia, enquanto o seu pai, de nome Judas, era judeu de Belém. É ainda o mesmo Liber que atesta o martírio de Santo Evaristo, e esse testemunho é acolhido pelo Martirológio Romano, que escreve precisamente, abre aspas, em Roma, Santo Evaristo, Papa e Mártir, que sob o imperador Adriano, empurpurou com o seu sangue a Igreja de Deus, fecha aspas. Mas a notícia está bastante falha nos fundamentos, a tal ponto que os redatores do novo calendário julgaram oportuno redigir a seguinte nota, e aí vem entre aspas novamente. A memória de Santo Evaristo, introduzida no calendário romano no século XI, seja eliminada por título algum Santo Evaristo, que pode ser contado entre os mártires, e o dia de sua morte não é conhecido. Ainda mais lendárias aparecem as notícias de 2 disposições tomadas por Santo Evaristo no exercício do seu pontificado. A distribuição dos sacerdotes de Roma nos 25 títulos ou igrejas paroquiais da cidade que teriam sido instituídas já por São Cleto e que os diáconos estivessem ao lado do bispo enquanto este pregava e proclamava o prefácio da missa para testemunhar, em caso de necessidade, a ortodoxia e também para conferir maior solenidade à celebração. Santo Evaristo, rogai por nós. Nós somos os Cooperadores da Verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. André, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Farei com que você pertença à família dos santos. Orando com Padre Pio. Padre Pio nos diz que fará com que nós pertençamos à família dos santos. E olha que forte isso, né, gente? É uma promessa, né? Padre Pio é santo, mas para ele não basta ser santo. Ele quer que nós também sejamos santos. E aí nós voltamos naquela questão de chamarmos de pai, né? Padre Pio, Pai Pio, né? Um grande pai para nós. E o que é o pai em uma família? É aquele que quer levar
a sua esposa, os seus filhos para o céu. E no céu só entra santo. Né? Portanto, nós queremos, né, André, enquanto pai, nós queremos levar os nossos filhos, a nossa esposa, para o céu. E o que nós estamos fazendo para que isso aconteça de fato? Nós temos que nos sacrificar da mesma forma como Cristo se sacrificou morrendo na cruz. Da mesma forma que Cristo amou a igreja, diz São Paulo, maridos, amem as suas esposas. Então nós temos que doar a nossa vida pela nossa família, até a última gota de sangue. Nós temos que ser mártires pela nossa família. Nós temos que nos sacrificar para levar os nossos para o céu. Quem são os filhos de Padre Pio? Somos todos nós, né? E ele nos promete, né? Nos promete que vai fazer com que nós pertençamos à família dos santos. Mas o que é, afinal de contas, a família dos santos? Afinal, o que é ser santo? Santo é uma estátua de gesso que ornamenta nossas igrejas, como dizem os protestantes. Eu coloco aqui gesso, mas pode ser barro, pode ser madeira, pode ser, né, plástico, qualquer outro material. Santo é um alvo de idolatria? Nada disso, nada disso. Sabe de nada, inocente. Né? O santo é uma pessoa que merece ser lembrada e respeitada por seus atos heróicos. Aí vem aquela pergunta do protestante, né? Mas não é só Deus o santo? Sim, Deus é santo por excelência. É o santo dos santos. Mas nós também podemos ser santos. Os homens são santos na medida em que se aproximam de Deus, o nosso Criador. São Paulo, o apóstolo, chamava de santos os membros da igreja primitiva, quando dirigia a eles suas cartas. E São Pedro nos diz que, abre aspas, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Fecha aspas. E como é que os protestantes não conhecem isso? Eles não vivem com a Bíblia embaixo do braço, eles não vivem sabendo os versículos de cor e salteados. Como é que eles não percebem que Deus nos chama à santidade? A impressão que nós temos é que eles não acreditam que você possa ser santo. No céu, todos estão intimamente unidos a Deus. Todos os que estão no céu atingiram a santidade perfeita, ou seja, como eu já falei, no céu só tem santo. Os homens e as mulheres que a Igreja Católica chama de santos são milhares. Mas por que eles são chamados de santos? Basta analisarmos a vida deles. Um santo canonizado foi alguém que aqui na Terra praticou a bondade heróica em todas as suas ações. Os seres humanos chegam à santidade travando uma árdua batalha com eles mesmos, com a carne e com o demônio. E isso é possível a todos os batizados. Existem santos de todas as etnias e nacionalidades, de todas as épocas e das mais diversas profissões. Solteiros, casados, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, clérigos e leigos. Todos nós somos chamados à santidade. É verdade, Carol. E quando a gente fala que existem santos de todas as etnias, de todas as nacionalidades, em todas as épocas, das mais diversas profissões, né, casados, solteiros, viúvos, tem aquela pessoa que acha assim, não, santidade não é para mim, eu não consigo. Né? Ah, eu admiro tanto Santo Antônio, eu admiro tanto São Domingos, Santa Clara, Santa Faustina, São Bento, mas se eles conseguiram... Admiram as virtudes, mas não é para mim, mas eu não consigo, mas eu sou fraco, sou pecador. Claro que nós somos fracos, somos pecadores, claro que nós somos limitados, mas ser santo significa você querer se aproximar cada vez mais de Deus. Procure a santidade no dia a dia, nas pequenas coisas, na confissão frequente, na comunhão, se possível, diária,
né? Vá corrigindo os pequenos pecadinhos, vai eliminando os pecadinhos de estimação, vai se livrando, primeiro, né, claro, dos pecados graves, mas depois dos pecados veniais. A santidade é possível para todos nós. Acredite na santidade, né? O nosso lugar é o céu. É para lá que queremos ir. E no céu, de novo, só entra santo. Padre Pio não queria apenas pregar o evangelho. Ele não queria apenas celebrar missas, ele não queria apenas passar o dia inteiro ouvindo as confissões, ele queria era muito mais. Ele queria que todos fossem santos. E faz para nós uma espécie de promessa, uma promessa muito particular, dizendo: farei com que você pertença à família dos santos. Olha isso. E a pergunta é: você quer pertencer à família dos santos? Será que eu quero pertencer à família dos santos? Eu quero deixar a minha vidinha medíocre e amar a Deus de todo o meu coração? Será? Pois é, né? É amar muito fácil, a Deus. né? É muito fácil por palavras, né? Se você perguntar para as pessoas, vamos limitar aqui aos católicos, né? Perguntar para um grupo de católicos: quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Agora, quem quer morrer para essa vida? Quem quer se sacrificar para ir para o céu? A mãozinha começa já a baixar, né? Vai para trás, enfia no bolso. Sim. Porque é como se... recua. Porque é como se o céu fosse assim... claro, é graça, portanto é de graça, mas nós temos que fazer algo para merecer, né? Então, nós não vamos para o céu por nossos méritos, não é isso. Nós vamos por graça de Deus, mas nós temos que merecer, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar a santidade. Então, se eu disser assim, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir. Mas agora, você quer realmente pertencer à família dos santos? Você quer, como disse o André, largar essa sua vidinha medíocre, esses seus pecadinhos de estimação, né? As mentirinhas, as fofoquinhas, a novela da Globo? Né? Você quer largar essas coisas todas para começar a buscar a Deus, para começar a buscar uma vida na igreja, uma caminhada, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo? Aí a coisa começa a apertar, né? Aí começa a ficar difícil. Eu queria mais, né? Eu queria para o céu mais, tá difícil isso aqui, eu não consigo. Então a gente tem que mudar de vida, né? Deus pede para nós o que nós chamamos de conversão, né? A mudança de sujeito. Você deixar o homem velho, a mulher velha e se tornar uma nova criatura em Cristo. Isso. Eu conheço pessoas que elas acham muito, muito forte esse discurso do cristão que quer ser fiel, né? Dizendo, eu concordo, mas eu acho muito extremo, eu acho muito, muito radical. Mas o céu é para pessoas radicais na fé. Claro. Né? De atitudes radicais. Eu sei porque, assim, eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecador. Eu tenho as minhas falhas muito conscientes e muitas vezes eu falo as minhas falhas até no intuito de eu me envergonhar delas para eu poder mudar. Eu confesso muitas vezes para minha esposa, confesso entre os meus amigos, falo assim, olha, eu tenho essa certa dificuldade. Até para que eu crie vergonha na minha cara e mude essa minha atitude. Eu preciso das pessoas, eu preciso da igreja. E quando a gente lança esse discurso muitas vezes forte, as pessoas, principalmente as mais instruídas ou as menos instruídas, que são mais fáceis de influenciar, né, com a pregação do mundo, eu acho muito forte, acho que não é tanto assim. Então você está correndo sérios riscos de ir para o inferno. Como o jovem rico, né, André? O jovem rico que chegou pra, existe, pra mas Jesus, o inferno também existe. Eu já sigo os mandamentos e tal, querendo uma vaguinha no céu. Então, falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois me segue. Né? Aí desistiu. Né? Porque para ele, aquele era o desafio dele. Ele tinha muito dinheiro, ele era apegado ao dinheiro. Então, para ele, o desafio era vender tudo. Mas e para nós, qual é o nosso desafio? Né? Qual que é o desafio? O que nós temos que nos desapegar? O que nós temos que largar? Qual é o pecado de estimação que a gente tem que largar para poder seguir Jesus? Né? Seguir Jesus é saber sofrer, é saber morrer para esse mundo. É difícil? Claro que é. Mas nós todos somos convidados à santidade. Nós somos convidados a seguir Jesus na radicalidade. Aí a gente vê assim,
que católicos que admitem o aborto, católicos que admitem a camisinha, Sim. que admitem a pílula anticoncepcional, que admitem vasectomia, ligadura de trompas, né? Que admitem o sexo antes do casamento. E tantas, eu ia ficar aqui a noite inteira falando, Sim. né? Mas, peraí, se você admite esse tipo de coisa, você, me desculpa, mas você já deixou de ser católico faz tempo e nem percebeu, né? E nem percebeu. E aí, quando você conversa com a pessoa, não, que caretice, isso é coisa do passado, a igreja tem que se atualizar, a igreja é moderna. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. A palavra de Deus não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar às minhas vontades, aos meus desejos. Sou eu que tenho que me adequar à palavra de Deus. E o que os nossos irmãos afastados protestantes vivem é justamente isso. O evangelho de conveniência. Isso. Abre o evangelho e vê, isso aqui me convém, isso eu vou fazer. Isso aqui não me convém, então isso aqui não é importante. Tem até um amiguinho aí de uns 500 anos atrás aí que dizia que a salvação era justificada pela fé, né? Isso. Bastava ter fé que independente da tua vida você já estava salvo, né? Aceitar Exatamente. Jesus Cristo. Mas a nossa fé, nossa tradição apostólica e aqui os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos diz que nós devemos cooperar com a nossa salvação. Exato. Não E São Tiago já dizia, a fé sem obras é morta, né? Justamente. Mas lembrando que esse mesmo amiguinho, né, disse que a carta de São Tiago era uma carta de palha, né? Até então tirou da primeira tradução da Bíblia que ele fez para o alemão. Pois é, não vamos nem comentar. Uma pessoa que precisava de muita ajuda. Eu sou psicólogo. Se ele tivesse vindo nessa época, eu tinha dado uma força pra ele. ele. Que agora é tarde demais, ele já tá sentado no colo do capeta. Já não tem mais jeito. Já perdeu a oportunidade. Está bom. Amar a Deus ardentemente e não fazer nada que eu possa ofendê-lo, né? Então, o que ofende a Deus é o nosso pecado, por menor que ele seja. E eu estou disposto, será, a deixar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha autossuficiência, meu egoísmo, meus pecadinhos de estimação, como o Raymond tinha dito anteriormente, para me consumir de amor por Jesus e entregar toda a minha vida para Ele? Gente, só assim alcançaremos a santidade. Só assim faremos parte da família dos santos. Padre Pio prometeu nos ajudar, mas precisamos fazer a nossa parte, em pequenas coisas. Reclamamos da corrupção, por exemplo, que o Brasil não tem jeito, que os políticos são corruptos, mas muitas vezes colamos na prova. Eu estou falando isso porque eu sou professor, né? E eu vejo os meus alunos colando nas provas. E aí quando eu dava aula de ensino religioso, eu dizia, colar na prova de ensino religioso é pecado. Aí eles riam e tal, né? Descontraíam um pouquinho. Mas é pecado mesmo, né? Porque você está sendo desonesto. Então, existe corrupção? Existe, mas é só no governo? Não, é em todo lugar, né? Em todo lugar. Falsificamos carteirinha de estudante, né? Só para pagar meia entrada no teatro, no cinema. Roubamos TV a cabo, né? O internet, aquela tal da como é que é? O gato, né? Sky Gato, né? Compramos produtos falsificados, CDs e DVDs piratas, coisas da China, né? Furamos fila sempre que temos oportunidade. Passamos no sinal vermelho. Tentamos subornar o guarda para evitar de pagar uma multa. Batemos ponto pelo colega no trabalho ou pedimos para ele bater ponto para nós quando nós chegamos atrasados. Faltamos ao trabalho e apresentamos um atestado falso. Gente, tudo isso é corrupção. E quando chegam as eleições presidenciais, nós votamos mal, votamos errado, não sabemos votar, vendemos o voto. Trocamos o voto por um bolsa isso, bolsa aquilo, né? Um Minha Casa Minha Dívida. Somos egoístas. Ao invés de pensar no futuro da nação, no que é melhor para o nosso país, votamos pensando apenas no nosso próprio umbigo, em nosso próprio benefício. Assim, nunca seremos santos. O santo morre para si mesmo, para viver para os outros. E São Paulo nos diz: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Lá vem treta, hein? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Portanto, não queiramos, meu irmão, ser assim. Busquemos uma vida de santidade. Voltemos... E ainda enquanto é tempo, né? Voltar enquanto é tempo. Esse nosso olhar para o alto, para um dia podermos pertencer à família dos santos. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui no Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Autoridade na mão de um superior temerário é como uma espada na mão de um louco. Nós temos que entender, meus irmãos, minhas irmãs, a diferença entre autoridade e autoritarismo. A diferença entre ter autoridade, ser uma autoridade constituída, e ser autoritário. Eu, enquanto professor, sou autoridade em sala de aula. E meus alunos entendem muito bem isso. Me respeitam, mas não têm medo de mim. Cumprem as regras, que na verdade não são regras minhas, mas de toda a escola. Porém, só cumprem na minha aula. Com os outros professores, eles pintam e bordam. Mascam chicletes, usam boné, levantam a hora que querem, mas com o professor Raimann, não. O professor Raimann, eles respeitam. Chegou a ver o cúmulo de as meninas colocarem o uniforme para entrar em minha sala de aula e tirarem o uniforme e ficarem de shortinho nas aulas dos demais professores. Mas além de professor, com a graça de Deus também sou pai. Meu filho mais velho tem 18 anos. E eu o eduquei dentro da moral judaico-cristã. Ensinei a ele a ser um homem honrado, fiel a Deus, um homem de bem. Eu sempre fui, como pai, uma autoridade que sabe conduzir o filho por bons caminhos. Ele me respeita, mas não tem medo de mim. E o mesmo posso dizer do mais novo, que tem 8 anos. No meu tempo de escola, eu tive bons professores. Professores que nós respeitávamos, que eram autoridade em sala de aula. Nós não tínhamos medo desses professores. Mas, por outro lado, tínhamos também professores autoritários. O autoritário não tem argumentos sólidos. Ele não sabe conversar, não sabe dialogar. Ele não sabe ouvir o outro lado, analisar as colocações do outro, refletir sobre elas e tirar suas conclusões. O autoritário não sabe se colocar no lugar do outro. Ele espera que todo mundo o obedeça e ponto final. Obedeça, quer queira ou não. Obedeça, quer ele esteja certo ou não. Isso é autoritarismo. E de professores assim, claro, nós tínhamos medo. O meu pai também é assim. Sempre foi. E ainda é. Quando criança, eu tinha muito medo dele. Não era respeito, viu, André? Era medo. Medo mesmo. Né? E o André, como psicólogo, pode, né, entender o que eu estou falando perfeitamente bem. Sim. Quando a criança tem medo do pai. Se eu queria pedir alguma coisa para minha mãe, né? Se eu queria pedir alguma coisa, nunca pedia para ele, sempre pedia para minha mãe. Sempre. Sempre, sempre. Qualquer coisa que eu quisesse, eu não tinha coragem de pedir para ele. Pedia para a mãe.
Mas se por um acaso minha mãe dizia, peça para o teu pai, então eu logo desistia. Eu preferia não ter aquilo que eu queria do que me sujeitar a falar com ele. Pois ele sempre foi muito grosso, muito estúpido. Ele nunca me ouvia e sempre me humilhava. O autoritário gosta muito de humilhar os outros. O professor autoritário humilha seu aluno na frente dos demais alunos. O professor que tem autoridade faz o seu aluno crescer com seus erros, com suas falhas, com suas limitações. O autoritarismo de meu pai fazia com que ele, se achando o dono da casa, não permitisse nem que ouvíssemos música em nosso quarto, pois não era o tipo de música que ele gostava. O autoritarismo de meu pai sempre fez com que ele encontrasse alguma forma de desmerecer tudo o que eu fazia e de me humilhar na frente dos meus amigos. Era um prazer que ele tinha. Então, se eu tocava violão, ele dizia que eu não sabia tocar violão. Se eu escrevia poesia, ele dizia que eu não sabia escrever poesia. E aí, quando chegavam os meus amigos, aí que ele aproveitava para ficar fazendo piadinha, tirar onda com a minha cara, para me humilhar na frente dos meus amigos. Também por ser autoritário, meu pai me expulsou de casa na adolescência. E ainda pelo mesmo motivo, ele tem o péssimo costume de jogar na cara das pessoas os favores que faz. De fato, a autoridade na mão de um superior temerário é como uma espada na mão de um louco. Mas o que vem a ser um superior temerário? Sabemos que na vida temos vários superiores. Nosso chefe no trabalho, a polícia, o governo. E o Raimann citou aqui o exemplo dos pais e dos professores, que é de fácil assimilação. Um superior temerário é aquele que é irresponsável, que age sem se preocupar com o interesse público. Aquele que é malicioso, imoral, interesseiro, que usa de má fé. Aquele que age com o objetivo de enganar, protelar e distorcer os fatos. Imaginem só o que aconteceria se nós entregássemos uma espada nas mãos de um louco. Ele poderia, inclusive, se matar com ela, né? Mas também, por outro lado, ele poderia sair matando todo mundo. Na época de São Francisco de Assis, a espada simbolizava uma grande arma. Então, se repensarmos para os dias de hoje, imagine se entregássemos uma arma carregada nas mãos de um louco, né? Quanto estrago que ele não faria, não é mesmo? E aí eu queria propor para vocês, para o André, para a Carol e para os nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando. A Carol colocou, se entregássemos uma espada na mão de um louco, o estrago que ele faria. Uhum. Nos dias de hoje, vamos imaginar que essa espada não é, né, uma arma de fogo, é um AR-15 na mão de um louco. Mas e se nós entregássemos a nossa alma nas mãos de um louco? Quantos pastores que nós temos por aí que são autoritários, que são superiores temerários, como dizia São Francisco de Assis. E a gente vê o povo como ovelhas sem pastor, o povo sofrido, entregando as suas almas nas mãos desses pastores. Então, que estrago que está sendo feito na nossa sociedade, não é mesmo? Um superior, alguém que tem autoridade, né? Um professor, um pai, deve ser alguém responsável, né? Imagina, no mínimo, né? Alguém que se preocupa com o interesse de todos, né? Que não olha só para si mesmo, pois do contrário seria como um louco, né? Com uma metralhadora nas mãos. É isso mesmo. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade,
onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Zenbier Pilsen. Para esse calorzinho aí, uma Pilsen desce bem, hein? A representante da Zenbier, do estilo mais consumido no mundo, possui uma coloração amarelo clara. No aroma, se destaca pelo puro malte, especialmente selecionado, não filtrado e com espuma duradoura. Isso nós vamos conferir daqui a pouquinho. No sabor, início levemente doce, trazendo notas de malte e de cevada e mel. Final levemente amargo, trazendo o lúpulo. No paladar, um leve dulçor e notas de cevada. Permanência amarga, remetendo, ao lúpulo. É uma Pilsen refrescante, perfeita para o gosto brasileiro e com uma alta drinkability. Então, essa drinkabilidade, né, que a gente fala, é quando você sente assim que a cerveja ela desce bem, né? Não igual aquela marca que nós temos por aí que diz que desce redondo, mas desce quadrado, né? Essas cervejas industrializadas que a gente tem, elas têm muitas misturas, né? A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. E principalmente os cereais não maltados, como milho, como arroz, e fora os conservantes e acidulantes, né? E outras coisas mais que tem de porcarias aí, de droga mesmo, nessas cervejas. E você já notou que geralmente essas cervejas industrializadas, elas não apostam em outros sabores, em outros estilos. É a Pilsen. É aquilo. Né? É a Pilsen e deu. Né? E aí, claro, Skol, Brahma, Kaiser, Antártica e tantas outras, né? Só tem a Pilsen. Mas é uma Pilsen de má qualidade. É uma Pilsen, como eu já falei, misturada com cereais, né, não maltados, enfim. Não dá para comparar com a Pilsen que a gente vai consumir hoje, que é uma Pilsen artesanal, uma Pilsen da Zenbier, né, que é uma cervejaria de qualidade, né, que investe ali na lei da pureza alemã de 1516. Então, uma cerveja boa, uma cerveja puro malte. Quando você olha ela assim no copo, a coloração, né, a formação da espuma, etc., te lembra, claro, mal comparando, te lembra as cervejas industriais, né, as industrializadas. Mas no aroma, no sabor, enfim, é outro nível, é outra coisa totalmente diferente. Não tem realmente comparação. Pilsen, como disse o texto, é a cerveja mais consumida no mundo. Mas, infelizmente, as que nós temos aqui, né, as industrializadas, as cervejas da Ambev aí, realmente deixam muito a desejar. E você já reparou que se você vai num bar, ou até nas propagandas na TV, eles sempre falam assim, é uma cerveja estupidamente gelada, né? Essa aqui tá trincando, essa aqui tá super gelada. Sabe por que eles tomam tão gelada? Porque quando você toma muito gelada, inibe, você não sente o gosto, né? As papilas degustativas não vão conseguir definir o sabor, porque está muito gelada, né? E aí a gente vê, outro dia nós tivemos uma festa em família e tinha essas cervejas assim industrializadas. E o povo tomava uma atrás da outra, uma atrás da outra. Teve gente ali que tomou, acho que 30 latas de cerveja, né? O que é? É beber em quantidade com o objetivo de ficar bêbado e bebendo uma coisa que não tem qualidade nenhuma. Enquanto que a gente prefere beber uma cerveja de qualidade em menor quantidade, né? Às vezes as pessoas comentam a questão do preço também. Nossa, mas como é que você tem coragem de pagar tudo isso numa cerveja?
Porque com esse dinheiro eu compraria uma caixa da outra. Fardo com né? 12 latinhas. Entendeu? Mas você está comprando lixo, cara. Você está bebendo uma porcaria. Então vale mais a pena você investir. Juntando todas as latinhas não chega a um copo. Um copo de uma cerveja boa, artesanal, né? De qualidade. E essa que nós vamos degustar hoje no programa, então, como já foi falado, o estilo dela é uma German Pilsner. A espuma de boa formação e média duração, coloração amarelo clara, está disponível em garrafas de 500 ml e também de 355 ml. E o volume alcoólico é 4,6, então ela é bem levinha, tem uma boa drinkabilidade mesmo. Eu não sou um especialista em cerveja, mas a corzinha é muito bonita. Bonita, é um amarelinho de cor clara, assim, mas dá pra ver assim que ela não é como as industrializadas, né? Assim, ela tem um dourado muito bonito, que a gente conhece, que todo mundo adora, né? É médio teor alcoólico e com sabor leve. E é refrescante, perfeito para consumo durante todo o ano. A preferida dos brasileiros se originou na cidade de Pils, é isso? Isso. Na Tchecoslováquia, e é produzida através de baixa fermentação. Fermentação a frio, não é mesmo? Isso aí, essa cerveja ela harmoniza com anchovas, bacalhau, camarão, caranguejo, caviar, empanadas, escargot, lagosta, lula frita, mexilhões, ostras, pizza, mussarela, marguerita, saladas de folhas verdes, salame, salmão e sopas, e eu tô ficando com fome. Vai já. bem com tudo, então, né? O cheiro tá muito bom. Muito bom. Tá convidando. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Nós viemos para beber. Vamos lá. Ein Prosit. Der Gemütlichkeit. Olha, muito boa mesmo, hein? Desce muito bem. O retrogosto dela é bem suave, né? Mas você sentiu o amargor. Sente o amargor no do final. próprio malte, No né? final. A sensação de uma cerveja puro malte, né? Muito bom. Muito delícia, boa mesmo. Delícia. Provadíssima. E a cor é muito bonita mesmo, esse dourado. Muito, muito legal. E nós ganhamos essa cerveja, né? Sim, da Zembia. É isso né? aí. Da Zembia. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre as indulgências. As tão condenadas indulgências, né? A hora da treta. Atenção, indulgência plenária pelo centenário de Fátima, viu? Aproveita, povo católico! Nesse centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, a Igreja está nos oferecendo muitas oportunidades de obter a indulgência plenária. Então, nós vamos agora descobrir o que nós temos que fazer. Tá, legal, fera, mas o que é indulgência plenária? Bem, primeiro precisamos entender o que acontece quando fazemos uma besteira. Cada vez que pecamos, sofremos duas consequências. Uma é a perda da comunhão com Deus por conta das nossas culpas, no caso de pecado grave. E a outra é um arranhão na alma, que nos distancia de ser o homem novo. São as penas temporais do pecado, seja ele grave ou leve. A primeira se resolve com o sacramento da confissão, no qual somos perdoados por Deus e retomamos a comunhão com Ele.
desde que nos arrependamos sinceramente e tenhamos o firme propósito de não mais pecar. Essa é a remissão do pecado. O perdão dos pecados na confissão, entretanto, não anula a nossa pena temporal. As penas temporais exigem uma purificação, que pode ser em vida ou após a morte. Em vida, nós precisamos praticar a caridade, ser firmes nas provações e vivê-las como grandes oportunidades de verdadeira conversão. Após a morte, esse estado de purificação é o famoso purgatório. Essa é a redenção do pecado. É aí que entram as indulgências. A indulgência parcial remove parte das suas penas temporais e assim você passa menos tempo no purgatório. Mas a indulgência plenária te livra completamente das penas temporais acumulados até aquele momento da sua vida. Ou seja, se você obtiver a indulgência plenária para si mesmo, tiver um piripaque ou uma coisa assim, morrer no instante seguinte, você vai para o céu direto. Seria perfeito, né? Imagina só. Mas como isso é muito difícil de acontecer e principalmente não temos como saber quando seremos chamados por Deus, o melhor é ir catando todas as indulgências que a igreja oferece. Os famosos caçadores de indulgência, né? Tem que ficar ligado. Aí você também pode oferecer as suas indulgências para um fiel defunto e ajudá-lo a sair do purgatório mais rápido e ir para o céu. Isso não é ótimo? Aquele seu parente lá que você conhece, né, teve uma vida não muito, né, uma vida meio duvidosa aí, você sabe que ele não está no inferno, mas também não está no céu. Então, de repente, você oferece a indulgência para ele, para ajudar ele a sair do purgatório, né? Algo assim é como um presente. Só poderia vir de nossa Santa Mãe Igreja mesmo, né? E nós temos oportunidades de indulgência no centenário de Fátima. Então, agora vamos ao que interessa, né? Para dar aquela escapada do purgatório ou ajudar um fiel defunto que precise, você deve prestar atenção na lista que nós vamos descrever agora, tá? Ela vai te mostrar as ações que serão agraciadas com as indulgências plenárias neste centenário das aparições de Fátima. Aos fiéis que visitarem em peregrinação o Santuário de Fátima, isso lá em Portugal, gente, tá? E participarem devotamente de alguma celebração ou oração em honra da Virgem Maria, rezarem a oração do Pai Nosso, recitarem o símbolo da fé, credo e invocarem Nossa Senhora de Fátima. Aos fiéis que visitarem devotamente uma imagem da Virgem de Fátima exposta à veneração em igrejas, capelas ou locais adequados nos dias do aniversário das aparições, que é nos dias 13 de cada mês, de maio a outubro de 2017. Participarem de celebrações ou orações em honra da Virgem Maria, rezarem a oração do Pai Nosso, recitarem o símbolo da fé, o credo, invocarem Nossa Senhora de Fátima. Aos fiéis que por razão de idade, doença ou graves motivos não possam se locomover, estejam arrependidos de seus pecados e tenham a firme intenção de colocar em prática, logo que possível, as 3 condições indicadas diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora de Fátima, e nos dias das aparições, se unirem espiritualmente às celebrações jubilares, oferecendo com confiança a Deus misericordioso, por meio de Maria, suas orações, sofrimentos e dificuldades. Para obter a indulgência plenária, os fiéis sinceramente arrependidos e animados pela caridade devem atender às seguintes condições. Olha lá. Confissão sacramental é a primeira. Comunhão eucarística é a segunda condição. E orações segundo as intenções do Santo Papa. Mas fique ligado. Além disso, é necessário fazer mais algumas coisas, conforme o Catecismo de São Pio X. Para receber a indulgência, são necessárias 3 condições. Primeiro, o estado de graça, pelo menos ao cumprir a última obra, e o desapego mesmo das culpas veniais, cuja pena se quer apagar. Segundo, o cumprimento das obras que a Igreja prescreve para ganhar a indulgência. E terceiro, a intenção de ganhá-las. E lembre-se, só pode receber uma indulgência por dia e deve ser obtida para si mesmo ou para um fiel defunto.
não vale para outras pessoas vivas. Nesse caso, elas mesmas têm a responsabilidade de correr atrás da própria salvação. Bom, gente, vamos tentar fazer um resumão geral aqui para ver se ficou bem claro para os nossos ouvintes. Então, este ano de 2017, nós estamos comemorando o centenário das aparições de Fátima, né? Então, Fátima é o nome de uma cidade em Portugal. Por isso nós dizemos Nossa Senhora de Fátima, porque ela apareceu na cidade de Fátima. 100 anos, porque em 1917, Nossa Senhora aparece para os 3 pastorinhos em Fátima. E essas aparições, elas começam em maio e elas terminam em outubro. Então, neste ano, todo dia 13 de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Todo dia 13, você pode receber a indulgência, né? Desde que você cumpra aqui as condições que nós já falamos, né? E dentro dessas condições, para ficar bem claro, confissão, né? Porque você tem que estar em estado de graça, comunhão, né? Receber o corpo do Senhor, rezar diante de uma imagem de Fátima, né? E rezar principalmente nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Nós, aqui em casa, a gente tem esse hábito, né? Nós somos caçadores de indulgência. Né? Até as orações que a gente pode fazer, enfim, a oração do terço em família, tudo que a gente pode fazer realmente para ganhar indulgência, a gente tá interessante, né, Maria Carolina, que a igreja ela tem um manual de indulgências, né? Onde fala e é bem longo. Tudo que dá indulgência. Tanto as indulgências parciais como as plenárias. E tem coisas assim simples, como fazer o sinal da cruz, é uma indulgência parcial. A oração do Santo Anjo é uma indulgência parcial. Né? A saudação é louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o outro responde, para sempre seja louvado. Né? É uma indulgência parcial. Então, a gente vai caminhando assim, ó, de confissão em confissão, de comunhão em comunhão. Existe esse manual de indulgência? Legal. Qualquer livraria católica você encontra. Bacana. Então a gente vai caminhando, de confissão em confissão. Confessa toda semana. Né? De Vou virar um caçador de indulgência. Não consegue comungar todo dia, mas então no final de semana, sábado e domingo, né? E buscar as indulgências. Né? Claro, não só isso. Fazer o bem, praticar a caridade, ajudar o próximo, ter uma vida de santidade. Aí sim, a gente está buscando aquilo que o Padre Pio nos prometeu. Ele prometeu que vai fazer de nós santos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Vamos lá, galera, vamos procurar se tornar aí caçadores de indulgências, né? Isso aí. Muito bacana, muito, muito, muito legal esse tema. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais esta belíssima reflexão. Muito obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. E muito obrigado a todos que estavam ouvindo, obrigado ao professor Raimo, a Carolina, por esse convite especial. Sempre que eu venho aqui participar desse podcast é uma oração. Então eu saio aqui abençoado com tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente conversou, que a gente se aprofundou. Então o Espírito sai mais abençoado.
Obrigado. Que maravilha, André, maravilha. Como o Raiman falou no começo, é sempre uma alegria muito grande receber você aqui, né? Um grande abraço a você, que você leve também para sua família, né? Todo esse conhecimento, toda essa paz. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço aos nossos irmãos, né, que estão nos ouvindo. Um abraço em cada um de vocês. Salve Maria. Obrigado, André. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.